Fala, gente boa! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Quem pergunta quer saber. E hoje, dando sequência à nossa série de estudo acerca do livro do Apocalipse. Para aqueles que nos acompanham desde o primeiro, esse é o nosso segundo vídeo acerca dessa série, onde nós estaremos abordando todo o livro de Apocalipse. Claro, dando ênfase às suas partes mais questionáveis, suas partes mais difíceis de compreender, tá certo? Então, nossa intenção nessa série é abordar o livro de Apocalipse, mas trazendo as informações que são mais peculiares e mais difíceis de se entender nesse livro. E aí, como eu sempre falo, peço para você compartilhar esse nosso vídeo nas suas redes sociais. Quanto mais você compartilhar, melhor será. Que você não deixe de dar o seu like, seu joinha, que é de suma importância aqui para o nosso canal. Ativar o sininho de notificação para que todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal, você ficar por dentro. E além disso, você comentar aqui embaixo do nosso vídeo sobre o que você tem achado do vídeo e do nosso canal, que também é através dessas informações que nós fazemos aí o nosso termômetro para ver se estamos no caminho certo ou não. Você é a figura mais importante aqui do nosso canal, tá bom, gente boa? Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje. Bem, hoje é a nossa segunda aula e eu quero então falar com você, que é um estudante do livro de Apocalipse, que estudar o Apocalipse sem compreender o seu contexto histórico é praticamente uma tarefa impossível. Você não pode estudar o livro de Apocalipse, como qualquer outro livro da Bíblia, sem entender qual o pano de fundo que precisa ser observado enquanto você está fazendo a sua leitura. Por quê? Porque, como nós temos falado, a Bíblia, embora seja o nosso livro de regra, de fé e prática, a Bíblia é um livro histórico. E, diga de passagem, um livro histórico antigo. Pois, para vocês terem uma ideia, toda a Bíblia ela demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Você tem de Gênesis, que é o primeiro livro que a Bíblia nos apresenta, até Malaquias, um período de 1.500 anos. Então, todo o Antigo Testamento, você tem uma história de 1.500 anos. Aí, chegando em Malaquias, você tem o chamado período interbíblico, que foram cerca de 400 anos que Deus se silencia, Deus não levanta uma voz profética. Chegamos no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse, que é o livro em questão, temos aí um período de 100 anos de história. Então, juntando os primeiros 1.500 anos, que compreende Gênesis a Malaquias, com os 100 anos que compreende de Mateus a Apocalipse, nós temos aí 1.600 anos. É um livro antigo. Também, além de ser um livro antigo, é um livro que foi escrito para uma outra cultura. Quando os autores da Bíblia, cerca de 40 autores, que foi usado por Deus para compilar a sua palavra, quando eles estavam na confecção desses livros, eles escreveram dentro da sua cultura, não uma cultura nossa. Além de ser um livro antigo e escrito por uma outra cultura, a Bíblia ela foi escrita, e isso também é importante você entender, por isso que você não pode ignorar o fundo histórico dos livros para você ter uma melhor interpretação. Além de ser um livro antigo, escrito por uma outra cultura, a Bíblia foi escrita em idiomas que não mais existem. Todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico, partes em aramaico, e todo o Novo Testamento é escrito em grego, e algumas partes também em aramaico. Só que você pode dizer, mas Gerson, o hebraico e o grego ainda existem hoje. Só que o fato que talvez você desconheça, que o hebraico e o grego que foi escrito da Bíblia, não é o hebraico e o grego moderno, mas sim o hebraico e o grego antigo, que não existe mais, sem falar do aramaico. Então, por todo essa complexidade, livro antigo, cultura que não é nossa, línguas que não existem mais, nós não podemos estudar o livro sem observar o seu contexto histórico. O que estava acontecendo? Bem, então, no livro em questão, que é o nosso livro de Apocalipse, para que eu possa entender esse livro, eu preciso entender que o livro de Apocalipse foi escrito
em um período em que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, está sofrendo uma grande perseguição sob o domínio de Roma. Domiciliano, que é o imperador regente, havia declarado que era Deus. Domiciano que traz essa ideia de cultuar os imperadores romanos, e ele estabelece um culto ao imperador em todo o império. Apocalipse foi escrito provavelmente entre 95 e 96 depois de Cristo. E aí, João, que é o autor do livro de Apocalipse, apesar de haver muitas discussões entre os acadêmicos, quem foi esse João? Mas quando nós olhamos para o contexto, percebemos que o único João que poderia escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, capítulo 1 e capítulo 2 de Apocalipse, com a propriedade de informações que nós temos lá, é o apóstolo João. Então, portanto, mesmo que não haja uma prova cabal de que o autor de Apocalipse tenha sido o evangelista João, acreditamos sim que João é o autor do livro de Apocalipse. Então, como eu falei, observe esse tempo, então. Então, quando o Apocalipse está sendo escrito, a igreja ela está sendo perseguida porque Domiciano, imperador regente de Roma, estabelece o culto ao imperador, e todos aqueles que não adorarem o imperador serão presos. E é claro que o cristianismo, a igreja, na ocasião, tendo como liderança o apóstolo João, que é o último representante do colegiado apostólico vivo. João é uma liderança importantíssima para a igreja primitiva. Ele vai fazer objeção a esse culto ao imperador, e por isso será exilado na ilha de Patmos. Quando você pega o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, você vai encontrar João dizendo que se acha exilado na ilha de Patmos. Patmos, eu falei isso no vídeo passado, e é só para nós trazermos a sua memória. Patmos é uma pequena ilha no mar Egeu, uma ilha vulcânica que servia como exílio ou local aonde Roma mandava os seus algozes, os seus inimigos. E João, por não se dobrar ao império na questão de adorar o imperador como Deus, é lançado na ilha de Patmos. Em meio a essa perseguição, em meio a essas grandes perseguições, em meio a martírio que o cristianismo está sendo sofrendo, emplacado por Roma, é que o Apocalipse nasce. Então esse é o contexto do livro de Apocalipse. Então você não pode jamais ignorar esse contexto histórico, porque se você ignorar, você não vai entender o que está acontecendo ali e por que João está preso na ilha de Patmos. Outra coisa que você precisa entender ainda dentro dessa compreensão do livro de Apocalipse é a mensagem inicial do livro. Essa mensagem inicial de Apocalipse, ela é dirigida a 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então você tem lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas, elas vão receber mensagens contidas no livro, e cada uma dentro do seu contexto. Você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê então João recebendo ordens expressas de Deus para escrever 7 cartas a essas igrejas da Ásia Menor. E as igrejas então recebem essas mensagens dentro do seu contexto, cada uma vivendo um contexto diferente. Outra informação, a mensagem do Apocalipse teve a sua abrangência para o contexto da época que foi escrito, e também revelando os acontecimentos que deveriam acontecer. Quando você pega o livro de Apocalipse, você divide o livro em 3 partes: as coisas que são, as coisas que vistes e as coisas que brevemente vão acontecer. Então, o Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo de número 22, compreende essas coisas que brevemente vão acontecer. Então, esse contexto histórico você precisa
entender, para compreender melhor o livro de Apocalipse. Outra coisa que você, ao ler o Apocalipse, você precisa se debruçar sobre ela, é que o Apocalipse, por ter sido escrito numa linguagem apocalíptica, que é um gênero literário, no primeiro vídeo eu falo sobre isso, que o Apocalipse ele contém 3 gêneros literários: epistolar, porque tem cartas inseridas; profético, porque tem profecias; e apocalíptico. Nesse tipo de literatura, a literatura apocalíptica, você encontra uma forte presença de símbolos e alegorias. Você encontra também uma forte presença de dramas e outros contextos inerentes desse tipo de literatura, dessa linguagem apocalíptica. Você não encontra a linguagem apocalíptica somente no livro de Apocalipse. Na verdade, a linguagem apocalíptica teve início lá no livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, quando nós nos referimos a simbolismo e alegorias. Quando você pega Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, você vê ali um forte apelo para o simbolismo e alegorias. Isso se dá porque Daniel também tem partes da sua literatura como sendo o gênero apocalíptico. E não apenas Daniel, você também tem o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse. Então, a nossa Bíblia, que contém 66 livros, 3 desses 66 livros contém a literatura ou a linguagem apocalíptica: Daniel, Ezequiel e Apocalipse. E é importante destacar aqui, gente boa, que no período do silêncio profético, o chamado período interbíblico, o chamado período intertestamentário, que são os 400 anos de silêncio de Deus, e é interessante também ressaltar que quando nós falamos que houve um silêncio de Deus, não queremos dizer que não houve intervenção de Deus na história. Não há nenhum registro da história da humanidade sem intervenção de Deus. Quando nós falamos que houve um período de 400 anos sem interferência, ou melhor, sem uma inspiração de Deus, nós estamos nos referindo a um levantar de voz profética. Silêncio de Deus, quando nós falamos de 400 anos de silêncio de Deus, não nos referimos a uma não interferência de Deus na história, mas foram 400 anos sem que Deus levante um profeta, uma figura tão comum em Israel no Antigo Testamento. Então é importante destacar que nesse período de silêncio profético, que perdura de Malaquias até o nascimento de Cristo, outras literaturas foram escritas usando esse tipo de linguagem. Só que essas literaturas, por terem sido escritas num período de silêncio profético, elas não fazem parte do cânon, porque elas foram consideradas livros apócrifos. A palavra apócrifo significa não inspirados. É importante ressaltar também que uma interpretação coerente num texto apocalíptico não deve ser feita de forma literal, gente boa. Por quê? Por causa desse simbolismo e alegoria, quando a tônica são as alegorias e símbolos, tá bom? Então, Apocalipse, ele é cheio de símbolos e de alegorias, mas também não significa dizer que não há coisas literais no livro. Existem sim, mas como a literatura é apocalíptica, você vai ter um grande apelo de simbolismo e literatura. Observe, para dar um exemplo melhor disso, de simbolismo e literatura, abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. Observe que logo no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, nós já percebemos, pelo próprio texto das visões dadas ao apóstolo João, um emaranhado de simbolismo. Vamos ler? Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 16. Diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro,
E no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida no tórax como um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Perceba o tanto de símbolo e alegoria. Não tem como você se deparar com esse texto de Apocalipse e tentar interpretá-lo literalmente. Não tem. Você não consegue ler esse texto e essa forma de alegoria e de simbolismo vai acompanhar todo o livro de Apocalipse. Por isso, muita confusão quando o Apocalipse fala sobre a besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, do famigerado 666, porque às vezes as pessoas se deparam com textos assim e querem fazer uma interpretação literal, sendo que o texto é simbólico. E aí, uma regra da exegese é que se o texto contém símbolos e contém alegorias, você precisa entender que todo aquele texto será símbolos e alegoria. É impossível ter um texto metade símbolo, metade alegoria e metade literal. Olha como esse texto é recheado de alegoria. Agora, se você pular lá para o versículo 20 do capítulo 1, você vai ver que o próprio João, ou o próprio Apocalipse, vai trazer as interpretações desses símbolos aí que foram mencionados. Abra aí de novo, capítulo 1 de Apocalipse, verso 20. O mistério começa então o próprio Apocalipse trazer a explicação do que agora há pouco ele apresentou como alegoria e como símbolo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 catiçais de ouro. Vai começar a explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 catiçais que viste são as 7 igrejas. Lá no capítulo 1, no versículo 12 ao 16, ele vai apresentar as 7 estrelas e vai apresentar os 7 catiçais. Agora, no versículo 20, ele vai dizer que as 7 estrelas que João viu no capítulo 1, do verso 12 ao 16, são os anjos das igrejas. E os 7 catiçais que ele viu, são as 7 igrejas. Então é essa leitura que você precisa fazer para compreender o Apocalipse. Porque como ele tem literatura apocalíptica, ele vai trabalhar em muito a questão dos símbolos e da alegoria. E é interessante que não para por aí. Aí, lá no capítulo que nós lemos, fala sobre a descrição de Cristo. Cristo, nessa descrição que o texto apresenta, está repleta de símbolos que não devem ser interpretados de forma literal. O ponto alto de cada detalhe dessa simbologia, ela descreve a majestade do Senhor. Na verdade, quando João começa a escrever como ele está vendo Cristo, olhos de fogo, cabelo de lã, ele está tentando descrever a majestade do Senhor. Quando ele fala que a visão que ele está vendo, a pessoa que está lá, que é a pessoa de Cristo, tem cabelos brancos como a lã, João está tentando trazer uma ideia de sabedoria, de pureza, de eternidade de Cristo. Quando ele fala sobre os olhos de chama de fogo, ele está tentando descrever que os olhos do Senhor penetram cada coração e que vê todas as coisas. Quando ele fala aqui na descrição que esse ser tem pés de bronze, ele está trazendo uma ideia de juízo do Senhor que pisa o iníquo. Quando ele fala sobre a espada de 2 gumes que sai da boca da figura majestosa que ele está vendo, ele está falando sobre a palavra de Deus. E aí João termina dizendo sobre o rosto
que parece que é como o sol na sua maior força. João está querendo trazer uma ideia de glória, de majestade, de resplendor do Senhor. Então perceba que é desta forma você compreende os símbolos à luz da própria palavra de Deus. E o leitor em submissão ao Espírito Santo, ele vai poder então interpretar e compreender os valores e ensinos ministrados por Deus no coração e para a igreja. Tá certo, gente boa? Então, importante lembrar que esse mesmo princípio de interpretação que nós acabamos de aplicar no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 20, deve ser aplicado aos números que em grande parte também são símbolos. Como, por exemplo, existe o Apocalipse, é um livro que trabalha com muitos números. Você vai ver a figura lá do 7, do 12, né? Você vai ver muito isso. Então, você precisa também aplicar esse mesmo critério de interpretação, que nós aplicamos agora no capítulo 1, do verso 12 ao 20, aos números que apresentam a significativa presença do número 7 no livro de Apocalipse. Na verdade, o número 7 no Apocalipse aparece cerca de 54 vezes. Dentre essas 54 vezes que aparece o número 7, sempre que o 7 aparecer, ele vai simbolizar alguma coisa. 7 referências diretas à segunda vinda de Cristo e ao juízo que virá. 7 bem-aventurança. 7 referências à palavra de Deus. 7 referências a Deus como Todo-Poderoso, dentre outras. Nós vemos também o número 4, simbolizando eventos terrenos. Nós encontramos também o número 3, que explica explícita e implicitamente dentro do livro. Outro número que aparece com frequência em Apocalipse é o número 10. Sempre aparece ligado às forças do mal. O número 12 e seus múltiplos, 12, 24, 36, sempre ligado ao povo de Deus. O número 6 ocorre ora ligado ao juízo de Deus sobre o mal ou ora ligado diretamente ao próprio Satanás. Então, sempre que aparecer um número no Apocalipse, 7, 10, 3, 12, 24, você entenda que há um simbolismo por trás. E aí, para compreender, você precisa buscar o simbolismo, a alegoria que aquele número apresenta. Tá certo, gente boa? Então, dessa forma, o Apocalipse ficará mais claro à sua vista. Então, quando você aplica esse método de interpretação, não ignorando o seu contexto histórico, entendendo que João está exilado na ilha de Patmos porque ele não quis adorar o imperador como Deus, entendendo que o Apocalipse, por ter... Entendendo que o Apocalipse contém linguagem apocalíptica, cheio de alegorias e simbolismo. Quando você faz esse tipo de interpretação, você vai ter uma compreensão melhor do livro de Apocalipse. Tá certo, gente boa? Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte, que a nossa pretensão com essa abordagem sobre o livro de Apocalipse é mostrar para você, nosso assinante, a grandeza e o quanto temos a aprender com este livro tão maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Então, eu te desafio a continuar conosco nos próximos vídeos que virão. Hoje nós falamos sobre como eu compreendo o Apocalipse, entendendo que é um livro apocalíptico, cheio de alegorias, simbolismo, entendendo a sua composição. Fazendo assim, você vai ter uma compreensão melhor. Então, desafio nos próximos vídeos, estar conosco. Mais uma vez, te peço, não deixa de dar o seu like, de compartilhar nas redes sociais, nas suas redes sociais, fazer o seu comentário aqui embaixo no livro, do nosso vídeo, ativar o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, você está aí sendo avisado. Tá certo, gente boa? Até o próximo vídeo. Tchau!